Olá, aqui é o professor Vitor Araújo. Vamos agora continuar falando sobre propriedades das soluções das equações diferenciais lineares, o espaço vetorial de soluções e as soluções fundamentais. Do teorema de existência e unicidade, nós podemos concluir que se eu tiver duas soluções da equação homogénea, não autónoma, x' igual a t de x no intervalo i, se eu tiver dois coeficientes e fizer uma combinação linear com esses coeficientes, então, sejam eles quais forem os coeficientes, nós temos uma nova solução. Ou seja, combinações lineares de soluções são soluções para equações diferenciais lineares. Mais ainda, se eu tiver uma solução nula para algum S, portanto, se a matriz de solução for nula para algum instante, então ela é constante igual a zero. Portanto, a única solução que se anula em algum momento é constante igual a zero. Porquê que isto é verdade? Bom, a parte linear é muito simples. Se eu pegar uma combinação linear de soluções e derivar essa combinação linear das soluções, eu uso as regras habituais das derivadas, então fico com a constante vezes a derivada de cada uma das soluções. E a derivada de cada uma destas soluções eu sei, porque são soluções de da equação diferencial, que isto fica igual a A de t φ de t e do outro lado A de t psi de t. Uma vez que o produto de matrizes satisfaz a distributividade em relação à soma, eu posso traduzir isto aqui deste jeito e vejo que a combinação linear de soluções é de novo uma solução, porque a sua derivada satisfaz a relação que dá a equação diferencial. Observemos, no entanto, que nós não fixamos condições iniciais. Ok? Portanto, isto não está contradizendo a unicidade. Tá? Cada vez que eu faço estas combinações de soluções em abstrato, sem fixar condições iniciais, eu vou estar obtendo uma nova solução, mas que vai corresponder a uma condição inicial nova também. Okay? Eu estou simplesmente abstraindo as condições iniciais. Então, dadas duas soluções de uma equação diferencial linear, se eu fizer uma combinação linear delas, eu obtenho uma nova solução. Acerca da propriedade da solução nula, vamos agora usar a unicidade. Se o φ de S for nulo, então o φ de t é nulo para todo o t, porque a função nula é sempre uma solução. A função nula é sempre solução da equação x' igual a t de x. A equação linear, uma equação diferencial linear, sempre tem a solução constante igual a zero como uma possível solução. Okay? E essa solução tem condição inicial nula no ponto, no instante S que nós escolhemos. Okay? Portanto, por unicidade, tá? Se eu tiver que a minha solução em algum momento se anula, então ela é a função constante nula, porque a função constante nula é uma solução que tem exatamente um valor nulo em algum instante. Okay? É a única por causa da unicidade. Então, isto completa a prova do corolário. Okay? Vamos agora observar que o conjunto dos caminhos contínuos, conjunto das curvas contínuas em Rn, é um espaço vetorial com as operações de soma de funções e multiplicação por escalar. Ok? Ou seja, se eu pegar em vários caminhos contínuos, por exemplo, φ1, etc., φk, eu posso fazer uma combinação linear deles. E eles são, de novo, um outro caminho contínuo. Certo? E eu posso também multiplicar cada um destes caminhos contínuos, uma curva, eu posso multiplicá-la por um escalar. O que eu faço simplesmente é amplificar, multiplicar os vetores de cada instante que são dados pela curva pelo mesmo escalar. Então, eu obtenho um espaço vetorial a partir daí e eu posso, portanto, dizer que um conjunto finito de curvas são linearmente dependentes. Se existir uma certa combinação linear não trivial desses caminhos, que é igual ao caminho nulo. Ou seja, se existir uma certa combinação linear das funções φ e de t,
com os x's aqui constantes, de tal forma que esta combinação linear passa a ser uma função constante igual a 0 em todo o domínio. Okay? Isso é a definição de linearmente dependente. Portanto, linearmente independente é a negação desta condição. Então, pelo corolário que nós acabamos de comentar, o conjunto de todas as soluções de uma equação diferencial linear deste tipo, x igual a t de x, é um subespaço vetorial do espaço de todos os caminhos. Certo? Então, o que nós vamos fazer para entendermos a estrutura deste espaço, para um S fixado, com um tempo fixado no domínio, vamos chamar E de S a aplicação que ao espaço das soluções associa o valor da solução no tempo S. Ok? E vamos ver que esta função, essencialmente é a avaliação do tempo S, ela é um isomorfismo. É fácil de ver que é linear. Né? Portanto, se eu pegar uma combinação linear de funções φ, a imagem, o valor dessas funções num determinado tempo fixado é linear. É uma combinação linear das funções iniciais. Vamos denotar por φ ts x0 a única solução de x' igual a t de x que começa com x0 como condição inicial no tempo S. Ok, isto vai ser φ ts x0. Sx0 é a condição inicial no tempo S. Usamos aqui o teorema de existência e unicidade, que nos garante que tem uma única solução, né, pelo que nós vimos em vídeos anteriores, para estas equações diferenciais lineares. Então, automaticamente, nós temos o seguinte. O valor desta solução, φ ts x0, no tempo S, é claramente x0, porque é o valor, né, em S daquela solução que exatamente no tempo S passa por x0. Então o valor desta solução no tempo S é exatamente x0. Isto prova o quê? Prova que a imagem deste espaço de soluções A por esta transformação é sobrejetiva. Porque eu peguei um ponto qualquer do Rn, né, e consigo sempre arrumar uma solução que passa por esse ponto no tempo S. Portanto, a ES é sobrejetiva. A segunda afirmação do corolário diz que o quê? Diz que se o ES de φ for zero, ou seja, se o φ em S no tempo S for zero, então nós temos a solução nula. Ou seja, a ES é injetiva. Okay? Se a imagem for nula, então eu tenho aqui a solução nula. O φ tem que ser constante igual a zero. Ou seja, o núcleo da transformação ES é trivial. Ou seja, o ES é um isomorfismo. Em particular, isso significa então que a dimensão do espaço de soluções é igual à dimensão daquela imagem, daquela transformação, é exatamente n. Então a dimensão do espaço vetorial de soluções, de x' igual a t de x, é igual à dimensão do espaço de estados, Rn, ou espaço de fase. É igual à dimensão da matriz. Né? Notemos que o ES-1 de x0 para a imagem do ponto x0 é exatamente a solução que passa por S em x0. Okay? Por definição da própria transformação ES. Assim, se eu tiver uma base do Rn, V1, Vn, então as soluções φ1 dadas por φ ts V1, etc., φn dadas por φ ts Vn, esta família de soluções passa a ser uma base do espaço de soluções. E, portanto, qualquer solução da equação diferencial x' igual a t de x se exprime como combinação linear única do φ1, etc., φn. O que é que eu fiz aqui?
dada qualquer base da RN, se eu pegar naquelas soluções que passam pelos pontos da base num determinado instante S, eu obtenho uma base de soluções da equação diferencial linear. E, portanto, qualquer outra solução vai ser combinação linear delas. Isto nos permite estudar todas as soluções da equação diferencial linear, calculando apenas as soluções em uma base do espaço. E, portanto, nós podemos escolher essa base de forma conveniente, dependendo da equação que a gente tem, e usar essa base de soluções para depois calcular qualquer outra solução. Okay? Isto nos permite, a partir de agora, definir uma noção que eu quero introduzir imediatamente, que é a noção de fluxo linear. Okay? Se eu definir esta aplicação, a aplicação que cada ponto associa a transformação que começa no ponto dado, no ponto x, no tempo s, e dá a imagem desse ponto no tempo t. Okay? φst. Aplicado em x, pega o x no tempo s e leva na imagem disso no tempo t, pela solução da equação diferencial correspondente. Então temos automaticamente que o φ de s em s é a identidade. Claro, né? Começa no S e termina no S, no mesmo lugar. φst, composta com φus, é o φ de ut. Porquê? Porque eu começando no U, vou até o tempo S, e depois começo no tempo S e vou até o tempo T. Por unicidade, eu tenho que ter que isto é a mesma coisa que ir do tempo U até o tempo T. E, finalmente, o φ de T para S é a mesma coisa que a inversa do φ de S para T. Isto chama-se um fluxo. Esta família de aplicações é chamada um fluxo linear por enquanto. Nós vamos generalizar mais tarde para qualquer equação diferencial autónoma e mesmo não autónoma. Okay? O φst, isto que está aqui definido, para cada S e T fixado, isto é uma família, é um parâmetro de isomorfismos do espaço vetorial de estados do sistema. Okay? E esta família de isomorfismos ela é diferenciável em T, porque eu posso derivar esta aplicação aqui em T. Okay? Então, tudo isto são isomorfismos. Então, ilustrando, isto é o que faz a função, pega no ponto x0, num determinado tempo s, e leva no ponto x1, correspondente no tempo t. Se eu andar para trás, né, eu tenho a inversa. Se eu pegar o ponto x1, o tempo t andar para trás, s, eu tenho exatamente a aplicação inversa. E depois, esta aqui é a composição. Se eu andar de x0 para x1 no tempo s e de x1 para x2 no tempo u, então isto é a mesma coisa que ir de 0 até x2, né, no tempo direto u. Segue daqui uma consequência para nós interpretarmos estes sistemas de equações lineares quando olharmos em coordenadas. Em sim, se eu tiver um x' igual a ATX, a equação diferencial linear não autónoma, neste espaço, né, com o I, o intervalo AB onde está definido o A de T, e o espaço de matrizes de dimensão n, e há novamente uma função contínua. Então a equação linear homogénea equivale a este sistema, como nós já falámos atrás, né? E temos existência e unicidade de soluções no espaço, no domínio, com condição inicial T0, x0, para qualquer T0 no intervalo onde está definida a A de T e para qualquer matriz inicial. Okay? Assim, se o φ de T é uma solução de x' igual a Tx, né, isto acontece se e só se a jésima coluna φj de T é a solução da equação
há de ter uma certa família periódica de operadores lineares com um certo período t, né? A t mais tau igual a de t para todo t, o período é tau. Então seja φ de t a matriz fundamental para x' igual a t de x. Então existe uma matriz não singular de tal forma que φ de t mais tau é igual a φ de t vezes c. Porquê? Porque pela periodicidade, né, a função φ de t mais tau, que eu chamei psi de t, também é uma solução fundamental para o mesmo sistema, por causa desta periodicidade. Então, quando eu avanço por um período na minha solução fundamental, eu relaciono com a condição inicial a menos do produto por uma certa matriz C. Nós vamos ver que isto se chama uma monodromia, uma matriz muito especial. Okay? Em seguida, nós vamos ver como calcular, como relacionar soluções de equações diferenciais não lineares, não homogéneas, com as equações diferenciais lineares homogéneas, são aquelas que nós temos visto agora mais de perto. Okay? Vamos agora acrescentar um termo à equação homogénea e vamos ver como achar as soluções. Isto é o chamado, vamos ver que é o chamado método da variação dos parâmetros.